Quero agradecer ao eterno Deus por mais esse grande privilégio que me deu de estar aqui mais um dia na presença do Senhor para juntos meditarmos na sua santa e poderosa palavra que tem falado aos nossos corações. Você pode abrir a sua Bíblia comigo e eu faço questão que você abra também para conferir se aquilo que estamos lendo, estamos extraindo da palavra de Deus é o que está escrito ou não é. Muito embora as versões possam mudar, mas no entanto todas falam a mesma coisa, né? No fundo todos vão falar a mesma coisa, entrando por vários caminhos, mas chegando a um ponto certo. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, Melachim Aleph, Melachim Aleph, 1 Reis, Melachim Reis, Melech Rei, Melachim Reis, Aleph é o primeiro, né? Então, primeiro a Reis, Aleph é a letra A, primeira letra, 1. No capítulo de número 19, os versículos 9 até o versículo 10. 9 e 10, apenas 2. E depois também, na sequência, o versículo de número 18. Então, 1 Reis, Melachim, Aleph, capítulo de número 19, versículos 9 e 10, e depois o versículo 18, que diz da seguinte maneira, confira juntamente comigo. Ali ele foi para uma caverna e passou a noite. Então a palavra de Adonai veio a ele. O que você está fazendo aqui, Eliahu, ou Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso por Adonai, o Deus dos exércitos, pois o povo de Israel tem abandonado teus mandamentos, quebrando os teus altares e matando teus profetas à espada. Agora eu sou o único que resta, e eles estão me perseguindo para me matar. Versículo 18. No entanto, diz o Senhor, separei 7.000 em Israel, todo joelho que não tem se dobrado diante de Baal, e todo lábio que não o tem beijado. Amém. Então são esses versículos lidos aí, capítulo 19 de 1 Reis, versículos 9 e 10, também o versículo 18, que é uma resposta daquela situação, né? Se nós fôssemos ler antes disso, nós vamos ver que aqui Elias acaba desafiando 800 profetas, 400 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que era um outro deus, Baal e Azera, o Azerá, e ele acaba desafiando eles, levando eles a um local onde ele desafia, olha, o Deus que responder com fogo, ele é o verdadeiro Deus, é o Deus que criou todas as coisas. Porque nós sabemos que as pessoas podem crer em muitos deuses, mas somente há um, né, que criou todas as coisas, que criou o céu, criou a terra, criou o ser humano, né, fez todas as coisas que existem daquilo que não existia, fez daquilo que não existia. A ciência diz que nada se cria, tudo se transforma. Mas o Senhor nosso Deus fez tudo daquilo que não existia. Não houve transformação, o Senhor fez, né? E aí então, quando ele desafia aqueles 800 profetas de Jezabel, né, uma rainha ímpia, uma rainha sem, né, moral, e ele então desafia aqueles profetas a saber quem era o verdadeiro Deus, para que o povo pudesse ver quem era o verdadeiro Deus, e ele sozinho contra 800, ele faz uma seguinte proposta: olha, o Deus que responder com fogo, ele é aquele que é o verdadeiro, e não foi o primeiro. Ele deixou os profetas ali, os 800 profetas, pegou ali, eles levaram até o altar,
e puseram o animal no altar e começaram a clamar, clamar, clamar. De manhã até o meio-dia eles clamavam, e como não havia resposta do fogo do céu, então eles começaram a se flagelar, se autoflagelar, né, para que o Deus deles, tanto o Azera como Baal, pudesse dar uma resposta para eles, mas não obtiveram. E Elias então começou até uma zombaria com eles, dizendo: olha, clame mais alto, talvez o seu Deus foi passear, talvez o seu Deus esteja dormindo e não está ouvindo, clame mais alto. Mas não houve resposta, e quando eles cansaram, então ele falou: não, agora é a minha vez. Só que teve um acontecimento. Ele pegou e arrumou o altar, pegou as pedras ali e arrumou aquele altar, que tem um significado muito grande, né? Para que o Senhor nos responda, precisamos logicamente estar com o altar arrumado, né? Precisamos, não é de qualquer jeito. A vida cristã, ela não é de qualquer jeito. A vida do servo de Deus, da serva de Deus, não pode ser de qualquer maneira. E eles acharam ali: não, vamos clamar, são 800, vai responder, são 800 vozes clamando para que desça fogo do céu, que o Deus que ele serve desça com fogo do céu e mostre para a população, mostre para as pessoas ali que ele era o Deus verdadeiro. E não adiantou, né? Mas quando ele arruma o altar, né? E o altar fala muito conosco, a nossa vida, que precisa estar de um jeito arrumado para que o Senhor possa nos visitar, né? Precisamos estar arrumados. Então ele arruma as pedras do altar, coloca ali o animal novamente e ainda faz uma outra coisa. Ele pega: olha, para provar aqui eu vou fazer diferente, eu vou cavar. E ele cavou, em volta daquele altar ele cavou terra seca, né? Não havia chuva, terra muito seca, cavou e mandou que jogassem água, né? Ali tinha a lenha, tinha o animal, mandou que jogasse água, molhou a lenha, molhou o animal, ao ponto, a Bíblia diz, de que encheram aquela cova que ele fez, encheu-se de água. Quer dizer, foi tão um volume grande. Nós sabemos que quando jogamos água, né, na terra que ela está aí seca, a água some, né? Ela chupa a água, ela some. Então imagina quanta água eles jogaram ali para que aquela cova feita ali naquele terreno, naquela terra, mantivesse a água. Então ele ensopou aquilo, vamos dizer. E aí ele começou a orar, ele falou: olha, para que vocês vejam, né, quem é o Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu e a terra, o nosso Senhor. Ele então clama naquele momento, e a Bíblia diz que desceu fogo do céu de uma tal maneira que não só queimou aquele animal que foi oferecido em sacrifício, queimou a lenha e ainda lambeu toda a água, né? Sumiu a água se evaporou ali naquele momento daquele sacrifício, daquele momento em que Elias, ele faz o clamor ao verdadeiro Deus, depois de 800 profetas clamarem, 800 profetas de Baal, ou melhor, 400 de Baal e 400 de Azera, clamaram e o fogo não desceu. E com isso então, a população se revoltou contra aqueles 800 e se avançou contra eles, gritando, né, que o verdadeiro Deus era aquele que Elias servia. Só o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, né? O Adonai é maravilhoso. Eles começaram a clamar, e aí então Jezabel se revolta contra aquele ato, né? Porque eles eram profetas de Jezabel, que ela mantinha todos esses profetas aí, ela é que mantinha dentro ali de Jerusalém, no palácio, ela mantinha aquelas pessoas, e eles então se lançaram, né? Ela se lançou, melhor dizendo, contra Elias, né? Ela esteve ali e ela se lança contra ele, e ele então tem que fugir por sua vida, né? Para não morrer, ele acaba fugindo, ou melhor dizendo, Samaria, não era Jerusalém, né? Corrigindo aqui, ele acaba fugindo ali daquele local e vai para as montanhas e entra em uma caverna.
e fica ali todo desolado, né? E quando o Senhor o visita naquele momento e pergunta para ele: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está fazendo? Ele falou: não viu, ó, estão querendo me matar, estão querendo tirar a minha vida, me abandonaram, estou abandonado, o povo, né, não tem ninguém. E ele diz: sou o único que resta, e eles estão me perseguindo também. O único fiel que está restando sou eu, o Senhor viu, e ainda estão me perseguindo para me matar. Então o Senhor tem uma conversa com ele, e depois no versículo 18 ele diz: olha, você não sabe de nada. Por quê? Nós só vemos o exterior, nós não conseguimos ver o interior das pessoas. Quem conhece o interior é só Deus. Há uma passagem na Bíblia, né, vendo esse fato aqui de que o Senhor conhece a nós por dentro e não por fora, quando o Senhor levanta então Samuel, que era ali um profeta, e fala para ele: existia um rei, né, o rei Saul, o primeiro rei de Israel, e o Senhor, e ele estava fazendo umas atrapalhadas ali, o Senhor não estava se agradando do que ele estava fazendo, falou para Samuel: olha, vá até Belém, e lá você procure Jessé e um dos seus filhos, eu vou ungí-lo como rei. Ele ficou muito perturbado naquele momento, né, porque existia um rei, agora ele vai ungir o outro com o rei vivo, ele unge o outro, né, ele ficou com medo, mas acabou obedecendo a voz do Senhor, foi até lá, chegou, chamou Jessé e falou: olha, me apresenta os seus filhos aí que eu preciso conversar com eles. E logicamente, né, falando para ele a situação, ele mandou o filho mais forte, o mais velho, chegar até a presença de Samuel, e a Bíblia diz que quando Samuel viu aquele homem forte, né, aquele homem talvez bonito, né, bem zelado, muito forte, já num porte mesmo de um rei, ele pensou consigo: está certamente perante mim o ungido do Senhor. E o Senhor imediatamente repreende Samuel e diz: Samuel, o homem, o ser humano, você conhece o que está fora, eu conheço o que está dentro, o que está por dentro, eu conheço o interior, e esse eu já tenho rejeitado. Então, só para sabermos isso, e depois foi chegar até Davi, que não estava nem ali, estava no campo, é uma história que não nos interessa neste momento, mas só para saber que o Senhor conhece o meu interior, conhece o seu interior. Ninguém esconde nada dele. A Bíblia diz que alguém chegou lá nos tempos aí de Pedro e vende uma propriedade. Ele e a mulher dele venderam, né? Todos estavam vendendo e levando aos pés dos apóstolos todo o valor, né? Eles também quiseram fazer isso daí, quiseram se aparecer e fazem a venda e chegam até ali e combinam: olha, vamos falar que nós vendemos por tanto, mas vamos falar que nós vendemos por menos do que aquele tanto lá, vamos combinar aqui para não ter problema, né? A gente combina aqui quietinho, né? E vai, ó, chega nos pés dos apóstolos, entrega: olha, vendi minha propriedade, está aqui o dinheiro. E Pedro fala assim: por que você deixou Satanás, né, encher o seu coração de mentira? Você quer mentir ao Espírito Santo? Saiba que você mentiu a Deus, né? E por isso ele morreu naquele momento, por causa daquela mentira. E Pedro, antes disso, ainda diz assim: vendendo a propriedade, não era tudo seu? Porque agora você quer se aparecer como os outros? Chegasse, poderia ser sincero, né? Quer enganar, quer fazer as coisas no engano. Ah, não, olha, Pedro, eu vendi por X, mas eu vou entregar X menos tanto, porque eu quero ficar com uma reserva. Beleza, o dinheiro é seu, você faz o que quiser, foi o que Pedro falou. Era seu, estava em suas mãos, você fazia o que queria. Não precisava aqui ter vindo para se aparecer, mentindo para se aparecer, para se engrandecer, para que as pessoas pudessem te elogiar com uma mentira. E aí ele morre, vem a mulher também que tinha combinado, morre, porque do Senhor ninguém esconde. Ele conhece o interior, ele sabe lá o que está dentro. E quando Elias então achou que ele estava sozinho, porque ele olhava para as pessoas e não via ninguém, ele não conseguia ver mais ninguém que poderia servir a Deus. Mas o Senhor conhece o nosso interior, né? O Senhor conhece a nossa adoração verdadeira, e às vezes
mesmo que nós não demonstremos para as pessoas, mas o Senhor sabe se estamos certos ou se estamos errados. Ele conhece todo o nosso interior e dele ninguém engana, né? Não há como enganar, não há como esconder, não há como mentir. Então ele chega: olha, você está errado achando que você está sozinho, porque eu separei para mim 7.000 em todo Israel. 7.000 em todo Israel, que não dobraram o seu joelho diante de Baal, e nem tenho beijado lá, aquele ídolo, né? Que era o Senhor. Baal é Senhor, né? Que era o Senhor deles, que era o dono deles, onde eles entregavam as suas oferendas, as suas ofertas, e não ao verdadeiro Deus. Ele falou: eu separei. E aqui, quando ele diz Israel, veja bem, não era o Israel na sua totalidade, porque naquela época Israel estava dividido em duas nações: Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte chamado Israel, Reino do Sul chamado Judá. Capital Jerusalém, Judá; capital Samaria, do Reino do Norte, né, que era Israel. Então, só Israel, sem contar no Reino do Sul, tinha 7.000 pessoas que o Senhor tinha separado, que eram verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Então há momentos também que nós pensamos estar sozinhos, né? Há momentos que nós pensamos que a nossa fé é tão pouca e que nós somos tão poucos, mas não. O Senhor conhece aonde está nesse mundo, nessa terra, né? Aonde estiver um servo de Deus. É por isso que quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai voltar, que Jesus voltará nas nuvens do céu, para buscar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Então, não importa onde esteja, não, o Senhor conhece tudo, o Senhor conhece todas as coisas, ninguém pode esconder dele. Então, o Senhor conhece todos os seus fiéis, e naquele dia, ele vai trazer para si, ele vai tomar para si todos os fiéis, ele vai tomar para si. Por quê? Porque ele quer nos ver juntamente. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, né? Mas vou preparar-vos lugar, e eu voltarei para buscar vocês, para que onde vocês estiver, ou melhor dizendo, onde eu estiver, vocês estejam também. É promessa de Jesus. Ele vai voltar buscar a sua igreja. E não se preocupe, aonde você estiver, o Senhor conhece. 7.000 tinha ali só Israel, só em metade, um pouquinho mais da metade, porque o reino de Israel era maior do que o reino de Judá. Mas só ali 7.000 estavam reservados, eram fiéis. O Senhor conhece, Elias não estava sozinho não, né? Mas ele conhece todos, em todos os pontos da terra. Ele sabe quem é servo e quem não é servo. Ele sabe quem é dele, quem não é dele. Ele conhece a todos os que têm a marca, a todos que têm o Espírito Santo. Quando Jesus voltar, vão subir, não importa, e mesmo até que já morreu, né? A Bíblia dá esperança, Jesus dá esperança, Paulo escreve dando esperança mesmo aos que morreram, né? Vão ressuscitar. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso, não perca tempo, aceite Jesus como seu Salvador e garanta a sua passagem para o céu em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.